Blair e Economicão. Vocês trouxeram para mim o que hoje? Qual a questão que os nossos alunos estão esperando? Diga aí. Fala, amiguinhos! Hoje eu trouxe uma questão envolvendo o Teorema de Coase. Fiquem espertos! Boa, Blair, minha amiguinha. Muito interessante a sua questão. Esse tema, Teorema de Coase, é algo que os alunos, né, que você chama de alunos, buscam muito aqui no nosso canal, porque cai nas provas. Combinado? Então, vamos à questãozinha da Blair, amigos e amigas, que é uma questão interessante. Beleza? Deixa eu me reposicionar aqui e vamos à leitura do enunciado. Questão da banca FDC para AGE Rio, cargo analista de desenvolvimento, concurso aconteceu em 2015. O enunciado dizia: o teorema de Coase afirma que, portanto, confirma que temos uma questão positiva, temos que encontrar a resposta certa entre essas alternativas que estão aqui do nosso lado. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte, amigos e amigas, vamos fazer uma revisãozinha técnica, teórica sobre o teorema de Coase, aí vai ficar bastante mais tranquilo de eliminar as alternativas erradas. Beleza? Então vamos lá. Teorema de Coase, amigos e amigas, o que diz? Vamos lá. Ele foi desenvolvido pelo economista britânico e prêmio Nobel de Economia Ronald Coase no ano de 1960. E ele especifica o seguinte: num cenário de concorrência e informação do tipo perfeitas, com direitos de propriedade bem definidos e na ausência de custo de transação ou negociação, os custos privados e sociais serão iguais, independentemente da forma em como os direitos de propriedade sejam definidos ou negociados. Ok? Em termos práticos, se existe possibilidade de negociação sem custos entre as partes que estão sendo afetadas por uma externalidade, eu deixei aqui ressaltado, tá? E se cada uma delas possui seus direitos de propriedade bem definidos, a alocação final dos recursos após a negociação redundará em um nível ótimo de produção, uma situação economicamente eficiente. Ou seja, pelo teorema de Coase, é possível aos particulares chegar a um acordo para resolver o problema da externalidade sem intervenção governamental. Vejam que eu deixei ressaltado a questão da externalidade, amigos e amigas. Por quê? Se vocês analisarem as alternativas, você vê que as únicas alternativas que falam de externalidade é a letra B, aqui, ó, e a letra C. A letra A diz o seguinte: não há uma forma ideal de agregar as preferências individuais em preferências sociais. Nada a ver. A letra D, enquanto a função de bem-estar for crescente na utilidade de cada indivíduo, o máximo de bem-estar será eficiente no sentido de Pareto. Também nada a ver com o assunto. E a letra E, desde que as preferências sejam convexas, toda alocação eficiente no sentido de Pareto pode ser sustentada com equilíbrio competitivo. Também nada a ver com o teorema de Coase. Então a gente pode eliminar as letras A, D e E. Maravilha! Aí nós temos aqui, ó, na presença de externalidades, o resultado do mercado competitivo não será eficiente no sentido de Pareto. Errado, né? A gente viu que se tiver um mercado competitivo, que a gente pressupõe, né, que você tem aí ausência de custo de transação e negociação e direitos de propriedade bem definidos, você vai ter um resultado eficiente. Então a gente pode eliminar a letra B de bola. Aí nós temos a letra C, que diz que se as preferências dos agentes forem quase lineares, a quantidade eficiente do bem envolvida na externalidade independe da distribuição dos direitos de propriedade. Essa parte aqui ficou bem tranquila com o que a gente viu na teoria. Eu deixei em branco essa primeira parte aqui, que fala que se as preferências dos agentes forem quase lineares, aí muita gente fica meio confuso com esse trecho aqui. Por que isso está certo, professor? Vou tentar explicar para vocês. Beleza? Vamos falar um pouco de preferências quase lineares. Considerando uma cesta de consumo contendo os bens X e Y, podemos dizer que as preferências de um consumidor são quase lineares em relação ao bem X se a taxa marginal de substituição entre o bem X e o bem Y não depende da quantidade consumida do bem X. Tá? Então essa é a definição, vamos dizer assim, técnica para uma situação de preferência quase linear. Exemplo, amigos e amigas. Função de utilidade x e y é x mais ln de y. Taxa marginal de substituição, o que é? É menos o quociente da utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y. Vamos calcular. Derivada parcial
da utilidade em relação a x é a nossa utilidade marginal de x. Então vai ficar a derivada dessa função em relação a x. A gente pode ter uma derivada da soma, a gente separa na soma das derivadas, da propriedade do cálculo. Derivada de x em relação a x e derivada de ln de y em relação a x. Vai dar 1, né? Derivada de x em relação a x dá 1 e aqui é 0. Beleza, então a utilidade marginal de x é 1. Muito bem. Utilidade marginal de y, derivada da função utilidade em relação a y. Vamos lá. Vai ser isso aqui em relação a y, derivada de x em relação a y e derivada de ln de y em relação a y. Isso aqui é 0. Isso aqui vai dar 1 sobre y. Então, a utilidade marginal de y é 1 sobre y. Taxa marginal de substituição vai ser menos 1 sobre y. Vai ser menos y. Beleza? Então, a taxa marginal de substituição entre o bem x e y não depende da quantidade consumida do bem x. Então, nesse caso aqui, as preferências do consumidor são quase lineares em relação ao bem x. Beleza? Só para vocês terem o conceito de preferência quase linear. Então vamos lá. No nosso exemplo de externalidade, se considerarmos uma cesta de consumo XY em que x represente a totalidade dos outros bens e y o fator gerador da externalidade, beleza? E que as preferências dos agentes envolvidos sejam quase lineares em relação a x, que são os outros bens, de tal modo que a taxa marginal de substituição depende exclusivamente do consumo de y, que é o fator gerador da externalidade, e que ainda não exista um custo de transação, então podemos concluir que a distribuição dos direitos de propriedade garante que um equilíbrio eficiente será obtido e que o volume de externalidade gerado nesse equilíbrio será independente de como os direitos de propriedade foram distribuídos previamente entre os agentes. Beleza? Então a gente partiu aí da questão das preferências quase lineares, né, com o teorema de Coase e fizemos essa análise aqui. Para deixar vocês tranquilos de que a alternativa C está correta. Se as preferências dos agentes forem quase lineares, a quantidade eficiente do bem envolvida na externalidade independe da distribuição dos direitos de propriedade. Então eu mostrei para vocês, do ponto de vista teórico e até matemático, que a alternativa C realmente é o nosso gabarito, meu amigo e minha amiga. Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e vamos ouvir aqui o recado do nosso amigo Economicão. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários e compartilhe, por favor, por favor. Beleza, Economicão, muito obrigado pela sua ajuda e da Blair. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!